Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu me chamo Estênio Costa e eu agradeço desde já que você deixe aí o seu like, comente também sobre o vídeo, que hoje eu gostaria de falar sobre um tema muito interessante. Um tema que particularmente ele faz parte de uma trajetória da vida do ser humano. E dentro desse tema são tantas perguntas e o porquê. Mas se tratando do tema, querer falar sobre casamento, não é? Que no tempo de hoje não está sendo um casamento duradouro, para a longa vida e até para se cumprir o que é dito lá quando você está diante de um juiz, que o juiz está trazendo aquela cerimônia cartorializada e dizendo para você que até a morte o separa. Mas por que não está acontecendo exatamente isso? Bom, são muitos fatores, são muitas questões, são muitas perguntas e respostas. Mas o que eu queria trazer para você hoje, nesse vídeo, o que eu gostaria de tratar com você hoje nesse vídeo, são algumas questões que talvez possa ajudar você no seu relacionamento. E uma coisa de primeira mão que eu gostaria de falar para você, por que os casamentos hoje estão durando muito pouco? Porque o casamento, eu sempre costumo dizer que o casamento ele depende de três pessoas. Ele depende da mulher, ele depende do homem e depende também do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu me trato que depende do nosso Senhor Jesus Cristo, eu me refiro que depende dos ensinamentos que se trata dentro da palavra de Deus. Ensinamentos que tanto o homem como a mulher, o casal em si, tem que trazer para a sua vida, para que esse casamento se torne um casamento mais duradouro. É preciso ter em mente, na consciência, no coração, no hábito, na prática, essa consciência dos mandamentos de Cristo em relação ao casamento. E uma palavra que eu gostaria de trazer para você, de primeiro lugar, está no livro de Salmo, capítulo 127, versículo 1, que diz assim, acompanha comigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, quando eu digo, e digo para você, que o casamento não depende somente de duas pessoas, mas o casamento também depende dos mandamentos de Jesus Cristo se estabelecer. E muitos casamentos estão sendo destruídos hoje porque a lei de Deus não está estabelecida nos casamentos. Num outro vídeo vou falar um pouco bem claro sobre o casamento diante da lei de Cristo. Mas nesse vídeo eu queria tratar somente nesse versículo que nós acabamos de ler, que diz que se Deus não edificar a casa, em vão edificam os que trabalham. O que essa palavra quer dizer? O que significa essa palavra? Essa palavra significa que o casamento, ele precisa de três pessoas. Uma se irá se estabelecer na vida de um casal. Entre um homem, a mulher, e irá se estabelecer os mandamentos de Cristo. Porque se o Senhor, como diz, não edificar essa casa, em vão edificam aqueles que trabalham por ela. Ou seja, não adianta dentro de
grandes situações, grandes problemas dentro de um casamento, você tentar procurar ajuda com alguém. É o que mais a gente vê quando os casamentos estão em conflito, você conta para um, conta para outro, como se aquela pessoa pelo qual você está contando o problema no seu relacionamento vai conseguir ajudar o seu casamento. Ela pode até lhe aconselhar, sim, mas ajuda não vai conseguir. Então procurar ajuda até mesmo por um psicólogo, para tentar resolver o seu casamento que está à beira de uma separação. Se você for tentar procurar até mesmo a sua própria força, você não vai conseguir resolver esse problema. Porque 90% do problema dentro dos casamentos está dentro do coração da pessoa. Está dentro do ser humano. E nunca uma outra pessoa vai conseguir mudar o que está dentro de você, a não ser o Senhor Jesus Cristo, a não ser o mandamento pelo qual você tem que estabelecer e trazer para a sua vida, tanto para a consciência da mulher, como para a consciência do homem. Então essa palavra dita por Davi, lá em Salmo, capítulo 127, versículo 1, quando ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, significa que a única pessoa que pode estar edificando a sua casa diariamente, a partir do primeiro dia do seu relacionamento, a partir do primeiro dia da sua união com aquela pessoa, é o nosso Senhor Jesus Cristo, são os mandamentos dele. E o que Jesus faz na vida quando um casamento está à beira de uma separação? O que Jesus Cristo pode fazer nesse momento? A primeira coisa é ele tentar convencer você, mas isso também depende muito de você, para que Jesus possa fazer algo para a sua vida, depende muito de você reconhecer que o seu casamento tem problema. Aí você vai até diante a Deus. Aí o que ele pode fazer? A primeira coisa que ele pode fazer está aqui, em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim, justificai-vos, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justificar, pois, para com Deus, devemos ter paz. Mas como você vai ter paz sozinho se você não consegue ter paz com Deus? E como você pode ter paz se você não consegue ter uma paz com seu cônjuge, com seu cônjuge? Se você não tiver essa paz dentro de si mesmo, você não vai conseguir de maneira nenhuma, mediante algumas situações adversas do seu relacionamento, conseguir salvar o seu casamento. E como você pode adquirir essa paz? Buscando a paz de Deus. Porque se você estiver sem paz, estiver com o coração cheio de mágoa, de orgulho, de soberba, aquela vontade de parar tudo, de acabar com tudo, gerando dentro de você um sentimento cheio de mágoa, de ferida, que vão acumulando dia após dia. Como você, dessa forma, vai conseguir consertar o seu casamento? De maneira nenhuma você vai conseguir. Então, a primeira coisa é você reconhecer que o seu casamento tem problema. E uma outra segunda coisa é você ter essa paz dentro de você. Para que com essa paz você consiga resolver alguns pontos do seu relacionamento. Lembra, resolver relacionamentos, problemas dentro de um casamento não é fácil. Não é muito fácil. Mas quando você tem ferramentas necessárias, você pode usar essas ferramentas para
conseguir resolver alguns pontos do seu relacionamento. Sendo que o primeiro ponto tem que ser resolvido dentro de você mesmo. Então, uma outra questão também é você, diante de uma situação adversa, você não esperar que a outra pessoa venha tomar a iniciativa. Tome você mesmo iniciativa. Nunca espere para tentar resolver uma situação adversa dentro do seu relacionamento, nunca espere a outra pessoa tomar a iniciativa. Se for necessário você tomar essa iniciativa, tome essa iniciativa. Tá? E quando você reconhecer que o seu casamento tem problema, quando você recorre a Deus, espera Ele colocar paz no seu coração, e a partir do momento que você consegue ter essa paz dentro do seu coração, é o momento que você vai conversar com aquela pessoa. É o momento que você vai estar preparado e se preparando ali em si para conversar com aquela pessoa. Não é quando você está cheio da mágoa, não é quando você está cheio de ódio, de ira, com feridas. Não é nesse momento. O momento é quando essa paz entra no seu coração, você começa a manter um equilíbrio emocional e deixa passar aquela situação de raiva, de ira, de rancor, de mágoa, e espera o momento certo para você agir. Tendo essa paz, aí você começa a chegar para a pessoa, né, conversa com ela e fala, né? Fala, só que não vai falando daquela maneira, gritando, com agressão, né? É preciso ser curado por Deus primeiramente com essa paz. É preciso você ser curado por Deus com essa paz. Aí você toma essa iniciativa, tá? E conversa com a outra pessoa ali, diz para ela, olha, eu não gostei do que você falou isso de mim, né? Isso que você falou me magoou muito, né? Então, existem muitas situações dentro de um relacionamento onde você tem a hora e o momento certo para que você possa conversar com a pessoa, para que você possa dialogar com a pessoa, tá? Porque existe um texto interessante que está aqui em Efésios, capítulo 4, que a gente vai ler. Gostaria que você lesse essa palavra que está em Efésios, capítulo 4. Talvez você nunca entendeu essa palavra, mas hoje você vai entender essa palavra. O mistério do que se representa essa palavra, onde está em Efésios, capítulo 4, versículo 23. Tá? É um texto muito interessante que diz assim, Efésios 4, versículo 26. Irai-vos e não pecai-vos. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então veja bem, o que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse versículo, quando ele diz, né, irai-vos e não pecai-vos, não se põe o sol sobre a vossa ira, tá? O que Paulo está querendo dizer aqui é que no momento da ira você venha ter um certo controle. Você venha controlar essa ira, para que essa ira não venha se acumular, porque o que mais acontece dentro do relacionamento, quando estão em algumas discussões adversas, é que a pessoa vai deixando, acumulando ali a mágoa, a raiva, o ressentimento. Tem pessoas também que às vezes tocam em coisas do passado que não tem mais ali no presente. De repente você fez algo no passado, mas no presente momento você não está fazendo mais. E a pessoa às vezes toca naquilo ali, trazendo aquele passado para dentro de uma situação que já passou. Tá? Então, o que Paulo está querendo dizer é que nós devemos controlar a nossa mente, as nossas ações e conversar com a pessoa. Irai-vos e não pecai significa que você não vai se irar, porque tem hora que vem a vontade de bater, de dar soco, de dar chute,
né, na pessoa, mas isso é uma coisa que você não vai fazer, até porque se fizer, você vai ser penalizado pela lei do homem. Tá? Então, nesse momento aí é que começa a entrar os mandamentos de Jesus Cristo. Então, Paulo aconselhando aos Efésios, nesse versículo aqui, versículo 4, capítulo 4, versículo 23, o que Paulo está querendo dizer é que na hora da raiva, você venha manter esse controle e conversar com a pessoa civilizadamente, né? Você dizer para ela, olha, eu não gostei, tá? Converse, exponha ali o seu sentimento, a sua sinceridade, troque ideia, diga para outra pessoa o que ela precisa mudar, ou talvez pergunte para a pessoa o que eu preciso mudar, o que você precisa mudar. O que acontece hoje é que muitos seres humanos deixam acumular, tá? Muitas e muitas vezes, e quer tentar resolver aquele problema ali na hora ali, aí fala coisa que não deveria falar, e começa, explode, né, tudo, fala tudo de uma vez só e acaba machucando e na hora, no momento ali não consegue resolver nada. É por isso que eu digo, a primeira coisa é você perceber que o seu casamento tem problema. A segunda coisa é você ter paz consigo mesmo. A terceira coisa é você controlar esse sentimento.